Agora nós vamos ver como utilizar o metamodel. Como que nós podemos aplicar essa ferramenta em outras pessoas para poder ajudá-las a melhorar, a criar uma mudança em alguma situação na vida delas. Vamos dar uma olhada? A primeira coisa é fazer consigo mesmo. É muito importante que nós consigamos ouvir os nossos próprios pensamentos e nos questionar quais dos padrões nós estamos desenvolvendo em nós mesmos, quais os padrões são negativos em nossa fala, o que nós falamos que se referem a esses padrões. O que eu consigo enxergar em mim mesmo desses padrões? Porque se eu não desenvolver primeiro a sensibilidade em mim mesmo, eu não vou conseguir ajudar uma outra pessoa a se melhorar, tá certo? Então, o primeiro passo é fazer consigo mesmo, tá? Antes de a gente for fazer com outra pessoa. Então, uma vez que nós vamos fazer com o outro, primeiro nós devemos criar aquela conexão. Conexão com outra pessoa. Se nós não tivermos a conexão com ela, não adianta. Nós não vamos conseguir fazer uma sessão ou uma ajuda em profundidade com ela, tá certo? Primeiro, conexão. A segunda coisa que nós temos que levar em consideração é respeitar o contexto e a ecologia. O que é o contexto? Contexto é o que está acontecendo naquela situação. Por exemplo, se uma pessoa passou por um trauma muito grande, aquele vai ser o contexto dela. Então, o problema que aquela pessoa está passando é muito diferente dentro daquele contexto do que se tivesse em outro contexto. Se ela não tivesse passado por aquele trauma, seria muito diferente. Talvez seria muito mais fácil resolver esse problema fora desse contexto do que dentro desse contexto. E a ecologia, nós já falamos dela, que é algo que seja bom para a pessoa em si e para as outras em volta. Nós não podemos fazer alguma coisa que seja prejudicial para outro, tá certo? Isso é muito importante. Às vezes nós acabamos criando coisas que parecem que vão ajudar, mas na verdade atrapalham. E isso pode ser alguma coisa que não é vista de primeira, mas pode prejudicar muito. Por isso, tenhamos em mente, ecologia é muito importante. Então, nós vamos 3 passos muito importantes que vão ser repetidos várias e várias vezes para que nós consigamos tirar informação e melhorar aquela pessoa de alguma forma. Primeiro, nós vamos reconhecer o padrão que ela está fazendo. Qual que é o padrão? Qual que é o padrão que ela está repetindo de todos o que a gente estudou? O que está embutido naquela fala dela? O que pode ser reconhecido lá dentro? Reconhecendo o padrão, nós vamos escolher se nós vamos fazer uma pergunta ou um desafio. Qual que é a diferença? Uma pergunta significa se aprofundar mais naquele tema ou abrir um outro tema. Mas por que você acha isso? Por que acontece essa situação? O que leva a essa situação? Ou talvez nós estamos já na situação de criar um desafio para aquele padrão. O que é criar um desafio? Você tem certeza que você acha que aquela pessoa não gosta de você? Com base no que você diz isso? Você não se questiona se essa é a melhor forma que você tem de agir nesse momento? E desafiar. Então, ou a gente vai estar no momento de perguntar e se aprofundar mais na situação, ou nós vamos desafiar. Então, nós criamos essa ideia na nossa mente e nós vamos elaborar a questão em si e fazer a pergunta. E a pergunta vai ser para aprofundar ou desafiar a pessoa. Esse é o ciclo. Nós vamos reconhecendo o padrão, perguntando ou desafiando a pessoa, tendo a resposta e vendo de novo. Tá certo? Você consegue perceber que isso é um ciclo que nós vamos
fazendo de novo e de novo até que esses padrões vão mudando? O que é muito importante ter em mente quando nós estamos utilizando este modelo? Primeiro é saber qual que é o objetivo. O que eu quero mudar? Onde eu quero chegar? Se eu não sei o que eu quero fazer, eu vou me perder completamente. Completamente, porque talvez eu me aprofunde numa situação que não era aquela para ser abrangida naquele momento, não era aquilo que era para ser mudado, ou talvez eu possa criar um caminho que vá até para o lado oposto do que eu queria. Às vezes, nós aprofundamos tanto naquela situação que naquele momento fica quase que impossível de sair daquilo. É importante saber que não é preciso usar todos os padrões. Não é preciso. A gente pode usar somente alguns deles. Não é preciso usar todos em uma sessão ou em uma ajuda. Aliás, dificilmente você vai usar realmente todos os padrões. É importante respeitar a relação. Algumas perguntas, algumas coisas podem estremecer a relação de uma pessoa com outra. Por isso, em prol de uma relação saudável, nós não devemos fazer certas perguntas ou chegar a certas conclusões ou desviar a pessoa, às vezes, de um certo caminho que pode estragar a nossa relação, tá certo? Saber quando perguntar. A gente não pode ficar perguntando muito em sequência, nós devemos deixar tempo para a pessoa refletir sobre aquilo e devemos saber se é o momento de perguntar. E isso é algo que nós vamos desenvolvendo em nossa mente. Nós vamos tendo aquele feeling, aquela sensação de se é a hora de perguntar ou não. Não basta simplesmente ter a pergunta e fazê-la na hora errada. Nós temos que a pergunta certa no momento certo. Tudo bem? E, por último, saber qual padrão deve ser mudado. Né? Nós falamos aqui primeiro do objetivo e, por último, do padrão. Qual que é o padrão que nós estudamos aqui nos vídeos anteriores? O que tem que ser mudado? O que não está alinhado com esse objetivo? O que está causando problemas na vida dessa pessoa? O que poderia fazer com que ela tivesse resultados melhores? Tá certo? Então, quando você for utilizar isso, tenha em mente todos esses passos. Tenha em mente tudo que você vai fazer. Saiba, treine quais são os padrões. Tente deixar eles na sua mente de forma mais fluida para que você consiga reconhecer mais facilmente. Com o tempo, você vai ver que esses padrões começam a brotar na nossa mente de uma forma mais automática. Nós começamos a reconhecer nos outros e em nós mesmos esses padrões sem nem parar para pensar, sem nem parar para analisar se é um padrão mesmo ou qual padrão é. Tá certo? Lembre-se disso e, quando for utilizar, siga esse modelo. E lembrando que não existe nada fixo, tá? Você pode mudar da forma que você quiser, você pode inventar algumas coisas, mudar, experimentar, tá? E um detalhe muito importante, nunca deixe que os padrões te engessem, tá? Nunca fique preso em um padrão só. Explore as outras coisas, não se enrijeça em um pequeno momento, uma pequena situação. Tudo bem? Vamos lá para o próximo vídeo?